Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder estarmos reunidos através desse nosso canal do YouTube para juntos meditar e nos alimentar da Palavra de Deus. Hoje, nessa quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2017, somos convidados então a celebrar hoje também a memória de Santo Antão, ele que é o pai da vida monacal. Vamos pedir a sua intercessão para que também nós possamos crescer nessa contemplação do amor de Deus em nossas vidas. Vamos refletir então o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6, que vai nos narrar o seguinte. Outra vez, Jesus entrou na sinagoga e lá estava um homem com a mão seca. Eles observavam se o curaria num dia de sábado, a fim de acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes, em dia de sábado, o que é permitido fazer? O bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Eles ficaram calados, passando sobre eles um olhar irado e entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem, estende a mão. Ele estendeu a mão, que ficou curada. Saindo daí, imediatamente os fariseus, com os herodianos, tomaram a decisão de eliminar Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje ela quer nos enriquecer e nos ajudar a compreender os desígnios de Deus que estão muito acima dos entendimentos humanos, da sabedoria humana. Deus, Ele intervém na nossa história, Ele faz de nós instrumentos, canais da sua graça, mas tudo isso na medida em que nós então nos abrimos à ação transformadora, libertadora desse Deus de amor. E assim então poderemos ser canais da graça de Deus, como nos fala a primeira leitura de hoje, extraída do primeiro livro do profeta Samuel, onde nós temos então um episódio onde Davi ele se apresenta diante de Saul e pede para Saul que não fique triste, abatido, porque ele vai lutar contra o grande inimigo do povo de Israel, que são os filisteus. E então, Saul logo então imagina consigo, mas eles são pessoas treinadas, pessoas que já lutam, preparam as suas armas, você não tem noção nenhuma de luta. E Davi então surpreende com a seguinte resposta, eu vou lutar, mas quem vai à minha frente é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor Deus de Israel, é Ele que vai combater por nós. E assim então, Saul autoriza para que Davi vá até então diante do filisteu para a grande luta. E Davi se apresenta, vai então diante do filisteu, que logo ao olhar então para Davi, caçoa diz, olha, vocês estão caçoando de mim, como vocês mandam, né? Essa criança para poder lutar comigo. E Davi logo diz, olha, você tem toda essa arma, todo esse aparato para poder a guerra. Eu venho apenas com algumas pedrinhas e é Deus que vai combater por mim. E assim então, diante disso, Davi toma a posição para a batalha e ali com a pequena funda acerta a fronte do gigante Golias e ele então cai por terra. Davi então toma a espada, porque não tinha nem espada, toma a espada do próprio Golias e com a mesma espada dele arranca-lhe a cabeça. E diante desse fato, todos os filisteus põem-se em fuga. E assim então, meus queridos amados irmãos, muito mais do que nos narrar como se deu a vitória de Davi diante de Golias, todo o texto traz para nós uma mensagem. Muitas vezes nós então, ao olhar para as realidades da vida, para os problemas que muitas vezes vão surgir na nossa vida, os gigantes que nos aparecem, muitas vezes parece que os problemas não têm solução. E assim então, essa leitura nos ajuda a compreender que quando nós temos a postura, a atitude de Davi, a fé de Davi, não há gigante, ou seja, não há problema grande na nossa vida, porque não somos nós que combatemos, não somos nós que resolvemos, é Deus que age por nós. É claro que é preciso que nós façamos a nossa parte,
Davi fez a parte dele, se colocou diante do adversário, se muniu ali, seja com pequenas pedrinhas, para poder então derrubar o grande Golias. E assim então nós também somos chamados a fazer essa mesma experiência. Nossa Senhora também nos ensina o caminho através de algumas pedrinhas, as orações do terço, que são essas ferramentas, essas armas fundamentais que nos dão a vitória diante de qualquer adversário que se coloque diante da nossa vida, da nossa família, das dificuldades que passamos. Então, meus queridos amados irmãos, Deus continua a derrubar os gigantes do dia de hoje, mas à medida em que Ele encontra pessoas com fé, que se coloquem diante do adversário e confiem plenamente dele, e aí sim, todos os adversários serão vencidos, quando nós utilizamos essa grande arma da fé. Somos convidados, então, a utilizar também dessas 5 pedrinhas que a Igreja nos enriquece nos dias de hoje. O jejum, a oração, a penitência, os sacramentos da Igreja e a caridade. Quando nós praticamos e vemos essas 5 pedrinhas, não há adversário, não há inimigo, por maior que seja, que permaneça de pé diante da nossa vida. E assim então, meus queridos amados irmãos, poderemos também fazer a mesma experiência de que Davi, que confiou, abandonou-se plenamente em Deus e pôde então alcançar a vitória dada por Deus. E assim então, com o salmista de hoje, somos então convidados a rezar: bendito seja o Senhor, o meu rochedo. Deus deve ser o nosso rochedo, Ele deve ser a nossa fortaleza, Ele é essa pedra que então alicerça, estrutura, fundamenta a nossa casa, a nossa vida. E assim não há problema, não há dificuldade que nos abale, porque estamos alicerçados em Deus, que é a nossa rocha. E aí podemos avançar para o Evangelho de hoje. No Evangelho, mais uma vez, nós temos então a 5ª e última trama diante dos adversários de Jesus, que se colocam no grande embate do dia de sábado. Mais uma vez, dia de sábado, Jesus está na sinagoga. E ali um homem com a mão seca está lá na sinagoga. E eles ficam todos ali espreitando para ver se Jesus havia de curar aquele homem. E Jesus então, logo percebendo aquilo que estava sendo tramado nos corações daquelas pessoas, porque o mal, nós logo conseguimos sentir. O mal, quando se aproxima de nós sentimos, então ele se revela, sentimos aquela coisa ruim, e percebemos tudo isso. E Jesus não foi diferente. Ele percebeu que estavam tramando algo contra ele, mas nem por isso ele iria fugir da oportunidade de poder então, novamente, devolver, restituir a vida àquele homem. E ele primeiramente chama então aquele homem para o centro. E olha que interessante. Jesus então, ele sempre nos coloca no centro das atenções. Porque o homem está no centro da missão de Jesus. E nenhuma outra coisa. Então o ser humano está no centro. E é isso que ele faz. Traz aquele homem para o centro das atenções, para que todos possam olhar para ele e perceber o sofrimento daquele homem. Por quê? Imagine a doença na mão. Você não consegue mexer, fazer. A mão é tudo para nós. Quando nós então ali perdemos, ou machucamos um dedo e ali imobilizamos uma parte da mão, percebemos então a falta que nos faz. Então a mão nos impede de trabalhar, de levar o sustento para a nossa casa, a nossa família. A mão é um instrumento fundamental para a nossa vida. E assim então, Jesus cura aquele homem. Ele pergunta primeiramente, mas eles não vão responder, porque não têm coragem de assumir. Estão fechados nas suas próprias ideologias, nas suas próprias certezas, e não vão se render diante da proposta de Jesus. Mas Jesus, então, não se rende. Ele cura aquele homem e despede aquele homem. E imediatamente, como nos narrou o Evangelho, os fariseus com os herodianos buscam tramar a morte de Jesus. Ou seja, já decretaram o fim de Jesus. É a morte. Ou seja, ele está sendo uma pedra no nosso caminho. Vamos então exterminar do nosso meio essa pedra.
E quantos nos dias de hoje, queridos amados irmãos, também, que agem como Jesus profeticamente, se colocam diante das ideologias, das propostas de morte que nos são apresentadas pelo mundo? Quantas pessoas também não vivem o mesmo desfecho de Jesus? Não têm a mesma sorte dele, que é a morte? Mas não podemos nos render, porque nós temos um Deus que é por nós, um Deus que nos ensina e nos chama a poder então preservar a vida que deve ser ali lutada para que ela possa prevalecer diante de toda realidade de morte que está inserida no mundo de hoje. E assim então, meus queridos amados irmãos, falando um pouquinho então da memória de Santo Antão, Santo Antão ele é então o pai da vida monacal. Por quê? Ficando logo enquanto criança órfão, ele então foi deixado amparado, pelos seus pais com os bens que tinha. Mas diante da vida religiosa que já cultivava diante da sua família, porque esse foi o maior tesouro que Santo Antão recebeu da sua família, essa fé no Cristo. E ali então, essa mesma fé, a qual ele vivenciava, num dia, ele então ouviu uma reflexão que falava sobre aquele jovem rico. E o que ele fez? Logo também vendeu parte dos seus bens para poder então continuar trilhando os caminhos de Jesus. E assim então reservou uma parte para poder então cuidar, educar a sua irmã. E assim ele se colocou a viver uma vida retirada, sabendo então da existência de pessoas que viviam isoladamente para meditação, reflexão e contemplação. Ele logo então se uniu às pessoas e pôde crescer nessa proposta, nesse chamado que Deus tinha para a sua vida. E ele então se retirou e pôde cada vez mais crescer nesses 3 quesitos que com certeza foram o sustento à base da sua vida, que ajudaram então a preencher, a encontrar, a direcionar a sua vida para aquilo que realmente vale a pena. E assim deixando para nós um grande exemplo, modelo, principalmente nos dias de hoje. Nessa vida agitada, corrida, precisamos parar, nos silenciar, precisamos meditar, contemplar as maravilhas de Deus. Para que assim então, meus queridos amados irmãos, possamos silenciar toda a agitação, esse barulho que muitas vezes faz parte desse nosso mundo e possamos ouvir a Deus. E ouvindo a Deus, com certeza poderemos fazer a sua vontade. E fazendo a sua vontade, seremos felizes, seremos pessoas realizadas nessa vida, porque encontramos com aquele que realmente dá sentido à nossa existência. Portanto, queridos amados irmãos, peçamos então ao Senhor que nos dê a graça de que nós possamos então nos colocar diante dos inimigos que vão surgir na nossa vida em batalha, confiando em Deus, fazendo a nossa parte, confiando em Deus, que Ele nos ajude então com as pedrinhas que nós precisamos para poder então derrotar esses grandes adversários da nossa vida. E assim poderemos então, também como Jesus, sempre viver praticando o bem, através também da contemplação, da oração, da meditação da Palavra de Deus. Que Santo Antão interceda por cada um de nós, nos ajude a podermos então viver e colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Que alegria poder contar com a sua presença, sua participação. Você que ainda não se inscreveu, clique aqui em inscrever-se e venha também fazer parte dessa família. Ajude-nos a compartilhar, divulgar esse vídeo, esse canal, para que a Palavra de Deus alcance os corações dos nossos irmãos que se encontram dispersos pelas seduções e facilidades do mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antão, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir.